Não é BitClick, pessoal. Americanos e russos parece que finalmente vão iniciar o apocalipse nuclear. Depois da vinheta, eu vou te explicar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e como Trump e Putin pode dar início ao fim do mundo apocalíptico como muitas pessoas previram ou até desejaram. Fica aí, é depois da vinheta. Donald Trump e Dmitry Medvedev já vêm se estranhando há muito tempo. O ex-presidente russo já debochou várias vezes das ameaças de Donald Trump de endurecer as sanções e tarifas à Rússia caso ela não pare com a guerra, a invasão à Ucrânia. Mas parece que essa semana, ontem no caso, isso alcançou uma escala que não víamos há muito tempo, desde as crises dos mísseis em Cuba. Medvedev fez uma alusão de que poderia iniciar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos. Trump não apenas levou a sério, como vamos ver a seguir, ordenou que submarinos nucleares fossem acionados. Parece que estamos diante de uma nova escala nesse conflito, que já não é mais entre a Rússia e a Ucrânia, mas também envolve os Estados Unidos e, ao que parece, o resto do mundo. E como as coisas poderiam piorar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que estava encomendando 2 submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos para regiões apropriadas. São submarinos da classe Ohio, como nós vamos ver. Em resposta a comentários de Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país. Ou seja, não é qualquer pessoa, né? Ele não é apenas o ex-presidente da Rússia. O Medvedev, amigo próximo do Putin, é também o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. No que ele, Trump, chamou de esforço para estar preparado. Trump disse em um post na sua rede social que ordenou que 2 submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, caso essas declarações tolas e inflamatórias sejam mais do que isso, né? Caso não seja apenas um blefe do Medvedev. Não dá para brincar com os russos, né? O presidente não especificou que tipo de submarinos estavam sendo movidos ou para onde eles iam, e o Pentágono geralmente revela pouco sobre os movimentos dos seus submarinos. Acontece que essa informação vazou, né? Já se sabe que é da classe Ohio. A Marinha dos Estados Unidos tem 3 tipos de submarinos, todos movidos a energia nuclear, mas apenas um dos quais carrega armas nucleares. E eu vou passar uma listinha para vocês, né? Quais são esses submarinos de mísseis balísticos que a Marinha dos Estados Unidos tem? Bem, a Marinha dos Estados Unidos tem 14 submarinos de mísseis balísticos da classe Ohio, ou SSBNS, muitas vezes chamados de boomers. Esses submarinos são projetados especificamente, quase que não sai, para furtividade e entrega precisa de ogivas nucleares. Então, ele é realmente feito para isso. Ele é um submarino furtivo e é empenhado justamente para manusear ogivas nucleares, para você entender o tamanho da bronca que a gente está lidando aqui, né? Cada um pode transportar 20 mísseis balísticos Trident com várias ogivas nucleares. Os Trident têm um alcance de mais ou menos 4.600 milhas. Seria aproximadamente 7.400 quilômetros. O que significa que não precisariam se aproximar da Rússia para atingi-la. Na verdade, eles poderiam fazê-lo a partir dos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, ou seja, em qualquer lugar estratégico ali do meio dos oceanos, eles podem atingir a Rússia, né? É isso, tá? Esses submarinos são fortes dissuasores nucleares. Porque, como a gente chama arma nuclear, né? O armamento nuclear é chamado de armamento de dissuasão.
pois espera-se que sobrevivam ao primeiro ataque de um adversário. Seus movimentos estão entre os segredos mais bem guardados da Marinha. Com 560 pés de comprimento, os submarinos da classe Ohio deslocam quase 19 mil toneladas submersas e têm uma tripulação de 159 pessoas. Eles podem atingir uma velocidade de 23 milhas por hora. Olha só. Então, foram esses submarinos que o Trump enviou, possivelmente com ogivas, é claro, para águas próximas da Rússia. Eles formam a maior parte da frota de submarinos da Marinha dos Estados Unidos e são projetados para alcançar e destruir submarinos inimigos e navios de superfície com torpedos. Eles podem atacar alvos terrestres com mísseis Tomahawk, embora carreguem os Tomahawk em números muito menores do que os submarinos apropriados, né? Veja, nós ficamos próximos, ou talvez estejamos próximos, pessoal, realmente de uma escalada terrível. Esses são os brinquedos que o presidente americano enviou em resposta à fala imbecil do Dmitry Medvedev. E eu quero mostrar para vocês agora uma reportagem da CNN Brasil. E como que surgiu, pessoal, essa ameaça russa que nós estamos vendo por aí? Eu peguei uma reportagem aqui da CNN Brasil e eu quero mostrar para vocês. Na última segunda-feira, Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, se pronunciou sobre a pressão dos Estados Unidos para o fim do conflito no leste europeu. Ele disse que o ultimato de Trump significava um passo rumo à guerra, não entre Rússia e Ucrânia, mas com o próprio país dele. Ou seja, o Medvedev está dizendo que essa pressão do Trump pelo acordo de paz, essas ameaças de sanções e aumento de tarifas e taxas contra quem comercializa com a Rússia e a própria Rússia, na verdade acabaria gerando uma guerra entre os dois. Mas ele não parou. Medvedev afirmou que o líder americano estava brincando com jogos de ultimatos com a Rússia. 50 dias ou 10. Ele acrescentou que o país não deve ser tratado como Israel ou Irã e que Moscou tinha capacidade para um ataque nuclear em último recurso. A velha chamada que o Putin fazia, e o Medvedev também em relação a ameaças nucleares, mas nunca diretamente com os americanos, né? Mas olha, nós temos armas nucleares, não se deve provocar uma nação que tem armas nucleares. O Medvedev chutou o balde e foi direto com o Trump. Olha, não mexe com a gente, não tenta pressionar a gente, que nós temos capacidade para um ataque nuclear. A reação aflorada do ex-mandatário russo acontece após Trump reduzir o prazo anterior de 50 dias que havia dado para que Putin fechasse um acordo de paz com a Ucrânia. Agora, o novo prazo americano é de 10 dias. A Marinha dos Estados Unidos e o Pentágono se recusaram a comentar as declarações de Trump, ou se os submarinos foram movidos ou não. É óbvio que eles não vão confirmar nem a data nem quando, né? Não se briga com um país como a Federação Russa, né? Famosa por seus espiões e serviços de contra-espionagem, eles não vão falar, né? Mas o Trump, com a sua boca de sandália, já declarou isso, né? Até comentou que estava pensando em proteger os cidadãos americanos. Então, parece que o caldo vai azedar. Esperamos o quê? Que isso não escale, que não haja uma escalada maior do que já está acontecendo, não é? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história, porque isso afeta todos nós. Bom, pessoal, vamos esperar que de fato e de verdade as tensões não escalem, porque senão será verdadeiramente o apocalipse nuclear. Mas, para que você não perca nenhuma atualização desses e de outros casos ou acontecimentos de cunho histórico para o nosso país e mundo, curta, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Porque aqui nós sempre teremos um bom papo de história. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.